final do ano e fim do ano fiscal, os novos governantes acabam tendo que assumir e arcar com as dívidas contraídas pelos gestores anteriores. Mas o que é o ano fiscal? O ano fiscal é o ano para efeito de receitas e despesas da administração pública, o que ela vai arrecadar e o que ela pode gastar. Ele depende da aprovação do orçamento, que vai conter tudo isso. Começa o ano, não foi ainda aprovado o orçamento, o administrador fica de mãos atadas, esperando a aprovação desse orçamento para poder fazer os seus gastos. Por isso que ele, às vezes, não bate perfeitamente com o ano civil. A Lei de Responsabilidade Fiscal completou 10 anos em 2010. O que o legislador buscou quando criou a norma? Na verdade, o que ele procurou era responsabilizar o administrador público por gastos que possa fazer além daquilo que ele tem como receita. Na verdade, se procura o equilíbrio entre receita e despesa. Ninguém gaste mais do que a receita que vai arrecadar. E, ao mesmo tempo, a fazer adequação de projetos. Tem intenção de investir aqui, investir lá, só que muitas vezes o que mais consome o dinheiro da receita é o pagamento de pessoal. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites ao gasto com o pessoal. Os gestores eleitos no pleito de outubro são obrigados a quitar as dívidas contraídas por outros governantes? Naturalmente, nós temos que viver num sistema de continuidade da prestação dos serviços públicos, num regime de continuidade do cumprimento das obrigações. O fato de ser o governante de um partido ou de outro, isso teria que ser indiferente para a população. Portanto, nós temos também o mesmo princípio no direito do trabalho. Quando alguém compra uma determinada empresa, ele assume não só os créditos, todo o arsenal de recursos materiais e humanos, mas assume também o passivo trabalhista. Ele vai responder por aquelas dívidas que a empresa eventualmente tivesse. Entre as dívidas que os novos governantes terão de assumir são os chamados precatórios. Mas o que é precatório? Precatórios são dívidas que o Estado contrai com o particular e que são reconhecidas judicialmente. Um particular, ou vamos imaginar, um servidor público entra com uma ação contra o seu empregador, aí no caso um Estado, município, a União, e ganha aquilo que o particular tem a receber do Estado, não é pago imediatamente, tem que entrar no orçamento. Entrando no orçamento, ele vai receber o nome de precatório. O grande problema que nós temos hoje é que os estados e municípios estão com dívidas muito elevadas para com os particulares e houve recentemente a edição de uma emenda constitucional, emenda 62, em 2009, que deu mais 15 anos para estados e municípios quitarem os seus precatórios atrasados. Esse é já um terceiro momento em que o Constituinte adia pagamento de precatórios. Primeiro em 88, deu 8 anos, o segundo em 2000 deu 10 anos e agora, aqui iam completar os 10 anos, deu mais 15. Na sua opinião, quais são as medidas que devem ser adotadas para evitar o acúmulo ou o crescimento das dívidas? Na verdade, o que teria que fazer o administrador é o que faz qualquer pai de família, mãe de família. Ver se o que ele recebe dá para fazer os gastos de consumo e de investimento que ele quer fazer. Ficar esperando, projetando receita muito além da realidade, acaba fazendo com que o endividamento público seja muito grande. Portanto, tentar, da melhor forma possível, quitar
as dívidas do passado e evitar endividamento futuro que não tenha um respaldo em projeção de receita que venha efetivamente a ocorrer. E para quitar os precatórios devidos à sociedade, o que os gestores dos estados devem fazer? Veja o seguinte, recentemente o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução, a 115, regulamentando essa emenda constitucional 62. Essa emenda constitucional 62 tem sido chamada de calote, de terceiro calote constitucional, porque é a terceira vez que o Estado deixa de pagar os precatórios que deveria pagar e vai jogando a dívida para frente. Pois bem, essa resolução 115 dá os parâmetros do que devem fazer os tribunais de justiça para exigir o pagamento desses precatórios no máximo 15 anos e, ao mesmo tempo, o que as entidades públicas, estados, municípios, devem fazer para conseguir pagar em 15 anos. E qual foi a filosofia adotada nessa resolução 115? Foi a filosofia de se fazer uma leitura constitucional da emenda 62, no sentido de que qualquer que seja o regime escolhido pelo ente público, ou o regime de pagamento anual, de um percentual anual durante 15 anos, ou o pagamento de um percentual mensal entre 1,5% a 3% da receita corrente líquida, que nas duas hipóteses não se possa passar de 15 anos o pagamento de todos os precatórios atrasados, mais aqueles que forem surgindo ao longo dos 15 anos. Isso representou, vamos dizer assim, um impacto num primeiro momento. Por quê? Porque muitos municípios estavam contando em que só iriam pagar 1,5% e aí não quitariam os precatórios nem neste século. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, que diz que só ia pagar 1,5%, quando se fez o cálculo através do Tribunal de Contas do município, chegou à conclusão que 1,5% da receita corrente líquida só pagaria os precatórios em 32 anos. Portanto, o que o CNJ tem feito, através dessa regulamentação, é encontrar um caminho viável, o caminho do possível. Nem fazer com que a emenda seja dita inconstitucional, e aí teríamos que voltar todos os estados e municípios ao regime comum, de pagar tudo num ano só, o que é praticamente inviável, ou permitir que, numa escolha do regime mensal, fiquem pagando até haver navios. E isso é muito ruim para aqueles credores que são idosos ou doentes graves, que têm preferência e não pode esperar.